Convido a você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para repetir outra vez. O tempo está passando com a velocidade da luz, e o que de bem construiu foi a comunhão com Jesus. Por isso vem pra EBD, venha aprender sobre Deus. Pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti nosso Deus. Vem pra EBD, pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus. Não tente fugir, é hora de ouvir o amor que tem por ti nosso Deus. Vem pra EBD, venha aprender mais de Deus. Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Desta feita, a penúltima lição desse primeiro trimestre, de 2021. Já estamos na penúltima lição com o tema A Urgência do Discipulado. Vamos então começar a nossa querida escola dominical orando, conversando com o Papai do Céu. Senhor amado, Senhor querido, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de transmitir, Senhor, a Tua preciosa palavra. Deus, que os corações, Pai amado, nesta manhã possam receber de bom grado, Senhor amado, a Tua palavra. Somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ser grato nesta manhã ao nosso querido pastor presidente, pastor Wilson, presidente da Igreja Assembleia de Deus Templo Central aqui em Santa Quitéria, por nos permitir esta oportunidade, essa confiança de estarmos aqui à frente dessa lição neste domingo. Também a toda a diretoria da nossa Escola Bíblica Dominical. Também agradecer o nosso grande amigo, irmão Wilton, sempre nos dando aquele apoio, na parte técnica e na mesa. Muito obrigado, meu querido, que Deus te abençoe ricamente. Então vamos bem rapidinho a nossa lição, que é de suma importância. Eu queria que você prestasse atenção nesta manhã. Você que tem a sua revista, abra na lição 12. Você que não tem, pode nos acompanhar com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Então vamos lá. O tema desta manhã é a urgência do discipulado. Eu queria que vocês frisassem bem o tema. Só o tema já traz, algo de suma importância para a igreja, A urgência do discipulado. Quando falamos de urgência no discipulado, o discipulado ele é um fator de suma importância na igreja. Sempre foi. O Senhor Jesus ele sempre valorizou o ensino da palavra, ele sempre valorizou o discipulado, aquele que está sendo instruído pelo seu mestre, pelo seu professor. Vamos falar também aqui um pouco sobre o evangelismo, porque o discipulado ele faz parte do evangelismo. Um evangelismo sem o discipulado, ele se torna um pouco complicado, futuramente. Mas vamos lá. A urgência do discipulado. O textuário nos diz assim, está lá em Mateus 28:19, você quiser acompanhar, o Senhor Jesus dizendo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção que lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Jesus já dizia: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra ensinar já encontramos aqui. A verdade prática vai nos ensinar. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual.
né? Então aqui só na verdade prática a gente já tira uma lição maravilhosa, né? Que chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, né, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento. Eu sempre costumo pegar o exemplo de uma plantinha, né, de uma planta em si. Quando a gente pega uma planta pequenininha, a gente tem que cuidar daquela planta, né? A gente tem que regar, tem que colocar, se for uma plantinha pequena, tem que colocar um pouquinho no sol, não muito tempo também para ela não matar ela. Ou seja, isso são cuidados de uma planta, né? O novo cristão, ele também precisa desses cuidados. É lógico que são cuidados espirituais, né? Tratando-se de palavra do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe ela é um pouco extensa, eu não vou ler, mas eu queria que os irmãos lessem em casa, acompanhassem. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, e também está no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 ao 47. Mateus 28, eu vou ler só o primeiro versículo que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Eu vou ler o versículo 46 e 47, que são os últimos. E perseverando unânimes todos os dias no templo, ou seja, juntos, unidos, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Vou voltar um pouquinho no versículo 20 de Mateus capítulo 28. Olha aqui que diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Você percebe que a palavra ensinar sempre está em evidência, né? Sempre está em evidência quando trata-se de mestre e discípulo. Mas vamos lá aos nossos objetivos gerais desta lição. Quais são os objetivos gerais dessa lição? Os objetivos específicos dessa lição, o objetivo geral é esclarecer a urgência do discipulado, né? Aí a gente estamos acertados. E objetivos específicos, conceituar o discipulado, elencar o tripé do discipulado, ou seja, a gente vai colocar em ordem, né? O tripé do discipulado, ou seja, palavra, comunhão, serviço. Mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja, né? Olha que importante aqui, que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Não adianta, toda igreja que evangeliza, que tem aquele grupo de evangelismo, né? Cria estratégia, existem seminários para você desenvolver melhor um bom evangelismo. Não adianta, todo evangelismo tem que ter também tem que ter um bom discipulado, né? Depois que a pessoa ela se converte em Cristo Jesus, essa pessoa ela deve passar, é de suma importância ela passar pelo discipulado, pelo aprendizado, né? Passo a passo da palavra do Senhor, para que ele possa crescer bem, uma vida espiritual sadia. Tem que passar pelo discipulado, isso é de suma importância. O nosso comentário, a introdução, vai dizer da seguinte maneira: antes o ponto central, né? O ponto central dessa lição é: discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Esse é o nosso ponto central. Vamos lá à nossa introdução. O discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Então tá aí, né? O discipulado, ele precisa acompanhar o evangelismo, né? Os dois não podem andar separados, tem que andar junto, né? O discipulado acompanha a pregação do evangelho, tem que acompanhar, precisa acompanhar. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Olha que coisa interessante. Então, o discipulado, irmãos, ele tem que existir numa igreja, né? Eu vim de uma igreja, também Assembleia de Deus, né? Templo Central, de uma cidade até aqui próxima,
que lá bem no início, né, quando a gente, na nossa juventude ainda, existia, né, uma classe exclusivamente para o discipulado. E isso é de suma importância, né? É de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Aí vamos lá. O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor, né? É bem simples de entender o que é o discipulado. Vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão, né? Esse termo ele vale tanto no âmbito secular como no âmbito religioso, mas ele se aplica ao cristão. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Aí tem as referências Mateus 5, 1 João 2 e 12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é um ensino bíblico básico para o novo convertido. Você percebe que toda vez que Jesus ele estava pregando, você percebe que ele estava também automaticamente ele estava ensinando, né? Jesus ele tinha esse papel de suma importância na vida das pessoas. Além dele pregar, de ele evangelizar, ele também ensinava. Por quê? Porque o ensino ele é de suma importância para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. É por isso que eu sempre falo que toda igreja que queira crescer, né, seja em quantidade, seja em qualidade, ela precisa existir nessa igreja um bom discipulado, né? Às vezes é triste você ver em nossas igrejas hoje, muitas pessoas, às vezes, não sabem nem como se expressar, né, na hora de ter uma oportunidade. É lógico que tem pessoas que não estudaram, né, mas isso não vem ao caso, porque mesmo não estudando, às vezes mesmo a pessoa sendo uma pessoa leiga, ou que não saiba ler, que não saiba ler direito, mas essa pessoa, ela tendo um bom discipulado, ela vai saber se expressar, independente dela saber ler ou não, ela vai saber se expressar, porque eu conheço várias pessoas que não sabem nem ler, né, mas quando pega a palavra do Senhor, elas pregam, elas falam belamente. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas tiveram um bom discipulado, um bom ensino da palavra do Senhor Jesus, né? E isso vai servir tanto para a parte litúrgica, né? Isso vai servir tanto para a gente conseguir também uma boa oratória na hora de se expressar, como também para o crescimento interior, seu crescimento espiritual para com Deus, né? E isso é de suma importância. Então, para você ver como o discipulado ele tem uma importância muito grande dentro de uma comunidade cristã, dentro da igreja, né? Porque o discipulado ele tem que passar por uma base, algo bem básico, né? A doutrina da salvação, né? Vamos falar sobre a formação da Bíblia, né? Um pouquinho de bibliologia. Para quê? Para que o novo convertido ele cresça com essa base, ele tem essa base, né? A doutrina do pecado também, e por aí vai, né? É uma vasta matéria, mas não dá para a gente falar tudo em poucos minutos, né? Essa lição ela é muito preciosa. Vamos lá. Segundo ponto do primeiro tópico, né? A grande comissão. É um nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações, né? Comissão, uma grande comissão. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, né? Na Nova Almeida atualizada, no original é bateteo, né? A pronúncia não saiu perfeita.
Fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Olha só que coisa interessante. O discipulado não é uma opção da igreja. Não é opção, é um mandamento divino. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, quando a gente leu aqui, Mateus 28, 19, o Senhor Jesus disse, portanto, ide e ensinai. Né? Discipulado nada mais é do que você ensinar ao discípulo a palavra do Senhor. Não é uma opção, é um mandamento. É preciso ser feito. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Olha que coisa importante. Tem que guardar aquilo que aprendeu. Não adianta você só ouvir, guardar, você só ouvir e não guardar aquilo que aprendeu. E também colocar em prática, obviamente. Vamos lá. Terceiro ponto do primeiro tópico ainda, bem rapidinho. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério. Olha que coisa importante. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-lo. Então, o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, sobre os anjos, o homem, o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Não falei? O currículo é bem extenso, né? Então tudo isso aqui faz parte do currículo da matéria para o ensino do discipulado, para que o novo cristão ele já entre na sua caminhada, na sua trajetória cristã, aprendendo tudo isso aqui que eu acabei de falar. Essas matérias são matérias de suma importância para o nosso crescimento espiritual, né? Infelizmente, temos vários irmãos cristãos, às vezes não é nem por falta de oportunidade, às vezes é porque talvez algum descuido, né? Não sei. Alguns são por falta de oportunidade, é claro, não vamos generalizar, né? Mas olha só, são doutrinas importantes que nós cristãos devemos estar a par de tudo isso, dessas matérias que eu acabei de citar aqui. Mas vamos lá agora para o nosso segundo ponto, o tripé do discipulado. Por que tripé? Tripé são três, né? Três pernas. O tripé, o primeiro, palavra. O segundo, comunhão. O terceiro, serviço. Palavra, comunhão e serviço. É o tripé do discipulado. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares em todas as épocas e continua valendo atualmente. Então, isso aqui é a base, né, para o novo cristão, para o novo convertido. É a trilogia, palavra, temos que mergulhar na palavra, até hoje, devemos mergulhar na palavra, comunhão, não só aquela comunhão direta com Deus, mas a comunhão entre os irmãos, né? Comunhão com os irmãos, isso reflete em Deus. E serviço, né? Temos que ter essa trilogia. Vamos lá, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus, né? Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento, né? Então, a palavra, ela é de suma importância. Não devemos largar de mão. A comunhão, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. Olha que coisa linda, né? Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia, né? É bem conhecida essa palavra, né? A palavra grega para comunhão é koinonia. Significa compartilhar ou participar
mutuamente de algum evento comum ou acordo. Né? No Antigo Testamento, essa ideia de comunhão dizia respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Né? E não pode ser diferente. Né? Você não pode dizer que ama a Deus, você não pode dizer que crer em Deus, que tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com seus irmãos. Se você não tem comunhão com seus irmãos, automaticamente você não tem comunhão com Deus. Né? Terceiro ponto do segundo tópico, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia, né? Deu uma lição excelente. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, coração, diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções. A alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Irmãos, essa comunhão, olha só, todos os crentes tinham o mesmo propósito, né? A mesma esperança. Ou seja, essa comunhão, ela tem dois objetivos. Ela é horizontal e vertical. Que comunhão é essa? Essa comunhão ela é horizontal, ou seja, horizontal por quê? Porque todos os crentes tinham a mesma comunhão. Horizontal. Vertical por quê? Porque a mesma esperança servindo o mesmo Senhor, ou seja, a mesma crença, né, para com os irmãos, horizontal. A mesma crença para com o Senhor, a mesma esperança para com o Senhor, o mesmo propósito, vertical, né? Subindo para o alto. Então, essa comunhão ela é horizontal e vertical. Vamos ao serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Né? Então, serviço trata-se disso, né? De um termo de servir alguém, né? Ou servir uma comunidade. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Né? Os sacerdotes tinham aquele serviço todo, aquela preparação toda, aquela liturgia toda de interceder, né? Do povo para com Deus, né? Era o serviço dos sacerdotes. Terceiro ponto, né? Estamos caminhando bem rápido para que pena, porque essa lição ela é uma lição que ela é bastante profunda, né? Ela daria uma aula muito extensa, mas como o nosso tempo é bem resumido, né? Nós não podemos estender muito. Nós já estamos aqui no terceiro ponto, mas eu creio que os irmãos estão absorvendo essa aula nesta manhã, estão aprendendo juntamente com o Senhor. Terceiro ponto diz assim: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão, né? A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Olha aí, mais uma vez, né? O comentarista ele está dizendo que não se trata de uma opção, de ensinar ou não ensinar, né? De fazer o discipulado ou não fazer. Não é uma opção. É um mandamento, é uma ordem de Jesus. Ide e ensinai a todas as nações. O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Então,
todo novo crente, todo novo cristão que vem a Cristo, que recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador, precisa passar por esse processo. Todos nós precisamos passar por esse processo. Eu não vim do mundão, eu nasci no berço evangélico, mas eu também precisei passar por esse processo. Por quê? Para poder aprender, né? Temos que passar por etapas. Temos que passar por etapas. Para nós chegarmos a uma universidade, a uma faculdade, nós precisamos passar por um processo, né? Nós estudamos o primário, o ensino fundamental todinho, o ensino médio, né? Para depois você fazer uma prova, para você entrar na faculdade. Então tudo isso é o quê? É um processo. A vida cristã é a mesma coisa, devemos passar por um processo, né? E esse processo, ele às vezes leva a vida toda, né? Porque a vida toda nós continuamos sendo eternos aprendizes. Podemos nos formar na vida secular, podemos ter mestrado, né, doutorado, mas sempre seremos eternos aprendizes quando trata-se em relação da palavra do Senhor, em relação às coisas de Deus. Nós somos eternos aprendizes. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, né? Tem muita gente que a gente costumeiramente a gente ouve as pessoas dizer, né? O que importa é a qualidade, né? E não a quantidade, não. Mas para o Senhor as duas coisas importam sim. Tanto a quantidade como a qualidade. Que negócio é esse, né? As duas coisas importam, tanto a quantidade como a qualidade. As duas coisas devem estar, né, ali no prumo. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Aqui está, né? O discipulado ele proporciona esses dois fatores, tanto o crescimento numérico em quantidade de pessoas, como também o crescimento em qualidade. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igrejas de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante os 3 anos. Veja como o ensino, o discipulado é de suma importância. Paulo, anteriormente, ele foi plantar igrejas, ele foi evangelizar, né? Depois ele teve que voltar para ensinar aquelas pessoas. Foi preciso ensinar, né? Foi preciso treinar obreiros para que aquela igreja crescesse também em qualidade. Já tinha inúmeras pessoas, mas precisava também crescer em qualidade, né? A qualidade tem que estar bem alta. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria, terceiro ponto do terceiro tópico. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram a Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eu achei essa parte aqui, nós já estamos encerrando, achei essa parte bem interessante. Barnabé, mesmo ele sendo um camarada instruído, um cara instruído, né, nas sábias letras, mesmo ele sendo instruído, ele esbarrou com um problema ali, porque ele percebeu que os gregos, né, eles tinham costumes diferentes, e alguns desses gregos eles trouxeram do mundão certos costumes e queriam continuar na mesma coisa, né, lá do mundo. E ele falou: não, peraí, eu tenho uma certa sabedoria, mas nesse lado aí eu não vou saber lidar bem, então eu vou convidar o meu querido Paulo, meu querido Saulo, amigo, para instruir eles. Por quê? Porque ele sabia, Barnabé sabia que Paulo, né, que Saulo, ele tinha essa
esse tipo de sabedoria e sabia lidar com os gregos melhor do que ele. Então, irmãos, é de suma importância isso na nossa vida. Nós devemos saber um momento de que, não, espera aqui não me cabe, aqui não é comigo. Então vou chamar outra pessoa, outro irmão, que saiba lidar melhor com essa situação. Então, Barnabé usou de uma sabedoria exemplar e de uma humildade também extrema, né? Para você ver o quanto ele zelava pela qualidade e também pela quantidade. Ele queria que o povo fosse bem instruído. E para isso ele chamou Saulo, que tinha um vasto conhecimento a respeito dos gregos, dos costumes também do grego, dos gregos. Então ele não hesitou, né, em chamar Saulo para lhe ajudar. Amém? Amém, meus irmãos? Eu sou grato a Deus por mais uma escola bíblica dominical. Vamos aqui à conclusão, que diz assim, bem rapidinho: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso aí, sem sombra de dúvida. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Ô Senhor Jesus, oxalá, né? Quem dera, todos pensassem assim, né? Se também nossas autoridades constituídas pensassem dessa maneira, né? Que se o nosso currículo escolar, a nossa base cristã fosse a Bíblia, a palavra do Senhor, esse livro tão importante, de suma importância para as nossas vidas. Nós estávamos vivendo em uma outra situação, né? Mas nem todos pensam dessa maneira também. Vamos continuar orando, né? Vamos continuar orando para que Deus possa salvar mais vidas e vamos investir nessas vidas, discipulando, ensinando a base da palavra cristã, da palavra de Deus, esse currículo tão maravilhoso que é a palavra, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. A próxima lição, a lição 13, a última lição, vai falar sobre o tema voltados os olhos para a bendita esperança, né? Que nós possamos continuarmos com essa esperança viva dentro de nossos corações. Amém? Então a lição de hoje nós falamos sobre a urgência do discipulado, né? Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Muito obrigado a todos os irmãos, a todos vocês que ficaram conosco até essa hora, ouvindo a palavra do Senhor. Não minha, mas a palavra do Senhor. Amém? Você tem sua revista em casa, continue estudando ela, continue aprendendo mais de Deus, guardando e também praticando a palavra do Senhor. Vamos agora encerrar orando ao Senhor. Bendito Deus, Pai Celestial, muito obrigado por esses momentos na Tua presença, meu Pai. Somos gratos a Ti por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. E até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Nosso bem-vindo a você que veio aprender sobre Deus. Nossa igreja te espera para repetir outra vez. O tempo está passando com a velocidade da luz. E o que de bem construiu foi a comunhão com Jesus. Por isso vem pra EBD, venha aprender sobre Deus. Pense em você, no que vai dizer quando encontrar nosso Deus.
fugir.